Fala, meus queridos amigos do canal Otávio Gameplay Acessível, seja bem-vindo. Para quem não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para não perder todas as notificações. E hoje eu vou fazer a quarta compra semanal, que é como comprar o brinquedo, que é a parte 2, né? É a Torre de Hanoi, né? Que o nosso amigo aqui pediu, né? Estão atendendo o pedido dele, Otávio Silva. Então, se inscreva novamente, tá? Para nos ajudar. Mande o áudio pelo WhatsApp, tá? Ou texto, que aí a gente vai selecionar o pedido, tá bom? E assim por diante. Beleza? Voltar. Início. Aplique. Anderson. Página 2. Página. Mais opções. Pesquisar. Finder. Pesquisa por. Mais opções. Meu mascote Tá acessível. Teclado. Você precisa Sinto suspender muito o tornado gosto por carne. Será que você anemia? 3 dedos ao mesmo tempo em certos lugares para escutar Talkback instruções. desativado. O tempo está muito quente. Você sai de sua casa. Os bonecos estão perdidos em algum lugar da... 39. Bonecos. Você está na rua Tribunales, onde sua casa está. Você está na rua Argentina, na calçada no... Você está andando pela rua Chile. Agora você está andando na rua Paraguai. Você entra na loja de brinquedos. Seu capital é de R$480. Jogo de boliche com bola preta. R$225. Bola de bilhar vermelha. R$342. Bola de bilhar amarela. R$324. Bola de tênis. R$252. Torre de Hanoi. R$216. Essa aqui. Você comprou Torre de Hanoi. Agora você tem 1. Você ainda tem R$264. Bola de tênis. R$252. Você comprou bola de tênis. Agora você tem 1. Você ainda tem R$12. Você sai do negócio. O dia é lindo para continuar andando. Você está andando pela rua Chile. Eu te farei companhia por toda a minha vida. Você está na rua Argentina, na...
Você está na rua Tribunales, onde sua casa está localizada. Esta é uma área de... Você está na rua Costa Rica. Um quarteirão. Você anda pela rua Espanha. Existem vários Você está na rua... Ah, que corpo magro. Eu preciso ganhar alguns quilos. Você entra na loja de legumes e fruta. Aqui também alguns mantimentos do mini mercado são vendidos. Seu capital é de R$ 12. Maçã, suco de soja, super salada, R$ 12. Quanto você quer? 1. Enter. Você comprou super salada. Agora você tem uma. Você ainda tem R$ 0. Super salada. Você sai para a rua. Sinto muito osso e pouca carne. Será que você é anemia? Você está na rua Tribunales. Podemos ir mais um quarteirão. Que pernas magras eu tenho, puro osso. Cozinha. Rosquinha doce. Você dá de comer uma rosquinha doce. Eu não deixei nada. Comi tudo porque era tão delicioso. Tomate. Você tem 3. Você dá de comer um tomate. Saboroso. Tomate. Você tem 2. Você dá de comer um tomate. Uma maravilha para minha barriga. Obrigado, me dá mais. Tomate. Você dá de comer um tomate. Uma maravilha para minha barriga. Obrigado, me dá mais. Cenoura. Você tem 2. Ah, que curcumá. Você dá de comer uma cenoura. Uma maravilha para minha barriga. Obrigado, me dá mais. Cenoura. Água. Super salada. Você dá de comer uma super salada.
gostoso! Minha barriga está muito feliz. Cenoura. Na rua, algumas pessoas gritaram para mim. Você dá de comer uma cenoura. Nham, nham, nham. Comida gostosa? Água. 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 Você dá de beber uma garrafa de água. Uma delícia para minha língua. Na rua, algumas pessoas gritaram. Não há nada. Sala de jogos. Reprodutor de música. Torre de Hanoi. É aqui. Esse é um jogo de sagacidade. Existem 3 colunas, onde os discos que se parecem com rosquinhas serão empilhados. O jogo começará com os discos empilhados na coluna 1. O objetivo é transferir todos os discos para outra coluna. No primeiro nível haverá apenas um disco, e em cada nível outro será adicionado. Você deve passar por um álbum de cada vez. Cada disco tem um número de 1 a 7. O disco 1 é o maior, e os outros são menores em tamanho. Apenas um disco com número maior pode ser empilhado sobre o menor. Por exemplo, o 3 vai acima do 2 e o 2 acima do 1. Você também pode colocar o 3 acima do 1, mas nunca o 2 acima do 3. Pesquise com o toque as 3 colunas, da esquerda para a direita. Clique em uma delas para saber o que essa coluna contém. Deslize para cima em uma coluna para levantar um disco. Em seguida, deslize para baixo em outra coluna para inserir o disco lá. Se você conseguir empilhar todos os discos na coluna 2 ou 3, terá vencido o jogo e passará para outro nível mais difícil. Nível 1. Seria ótimo se você resolvesse isso em 1 movimento, coluna 1. Aqui está o disco 1, coluna 1. Aqui está o disco 1. Não há nada na coluna 2. Coluna 2. Não há nada. Coluna 1. Aqui está o disco 1. Coluna 2. Não há nada. Você não pode colocar nada aqui porque não tem nenhum disco acima. Coluna 1. Aqui está o disco 1. Não há nada na coluna 2. Coluna 2. Não há nada. Coluna 2. Não há nada. Coluna 2. Não há nada. Você não pode colocar nada aqui porque não tem nenhum disco acima. Coluna 2. Não há nada. Coluna 2. Não há nada. Coluna 3. Não há nada. Coluna 2. Não há nada. Coluna 2. Não há nada. Coluna 1. Aqui está o disco 1. Não há nada na coluna 2. Coluna 1. Aqui está o disco 1. Não há nada na coluna 2. Coluna 2. Não há nada. Coluna 1.
Aqui está o disco 1. Coluna 2. Não há nada. 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 Coluna 3. Não há nada. Coluna 2. Não há nada. Coluna 2. Não há nada. Coluna 1. Aqui está o disco 1. Você não pode colocar nada aqui porque não tem nenhum disco acima. Coluna 1. Aqui está o disco 1. Coluna 2. Não há nada. Você não pode colocar nada aqui porque não tem nenhum disco acima. Coluna 2. Não há nada. 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 Você não pode colocar nada aqui porque não tem nenhum disco acima. Coluna 2. Não há nada. Coluna 2. Não há nada. Coluna 1. Aqui está o disco 1. Você pega o disco 1 da coluna 1. Coluna 3. Não há nada. Coluna 1. Aqui está o disco. Você pega o disco 1. Coluna 2. Não há nada. Você coloca na coluna 2. Você já fez um movimento. Parabéns! Você terminou o nível 1. Muito bem! Ganha um prêmio de R$ 50. Seu capital é de R$ 50. Nível 2. Seria ótimo se você resolvesse isso em 3 movimentos. Você pega o disco 2 da coluna 1. Coluna 3. Não há nada. Coluna 1. Aqui estão os discos 1. Você pega o disco 2. Coluna 1. Aqui estão os discos 1. Você pega o disco 2. Coluna 1. Aqui estão os discos 1. Você pega o disco 2. Coluna 2. Não há nada. Coluna 2. Não há nada. Você coloca na coluna 1. Você já fez um movimento. Coluna 1. Aqui estão os discos 1, 2. Você pega o disco 2 da coluna 1. Coluna 2. Não há nada. Você coloca na coluna 1. Você já fez 2 movimentos. Você pega o disco 2 da coluna 1. Coluna 3. Não há nada. Coluna
2. Não há nada. Você coloca na coluna 1. Você já fez 3 movimentos. Coluna 2. Não há nada. Coluna 1. Aqui estão os discos 1, 2. Você pega o disco 2 da coluna 1. Coluna 2. Não há nada. Você já levantou o disco 2. Coluna 1. Aqui estão os discos 1. Você pega o disco 2. Coluna 2. Não há nada. Coluna 1. Aqui estão os discos 1. Você pega o disco 2. Coluna 2. Não há nada. Você coloca na coluna 1. Você já fez 4 movimentos. Você pega o disco 2 da coluna 1. Coluna 2. Não há nada. Coluna 2. Não há nada. Você coloca na coluna 2. Você já fez 5 movimentos. Não há nada na coluna 3. Coluna 3. Não há nada. Coluna 1. Aqui está o disco 1. Coluna 2. Aqui está o disco 2. Você pega o disco 2 da coluna 2. Coluna 1. Aqui está o disco 1. Você pega o disco 2. Coluna 1. Aqui está o disco 1. Você pega o disco 2. Você coloca na coluna 2. Você já fez 6 movimentos. Coluna 2. Aqui está o disco 2. Você pega o disco 2 da coluna 2. Coluna 2. Aqui está o disco. Você pega o disco 2. Coluna 2. Aqui está o disco. Você pega o disco 2. Coluna 1. Aqui está o disco 1. Você pega o disco 2. Você coloca na coluna 2. Você já fez 7 movimentos. Coluna 2. Aqui está o disco 2. Você pega o disco 2 da coluna 2. Coluna 2. Aqui está o disco. Você pega o disco 2. Coluna 2. Aqui está o disco. Você pega o disco 2. Coluna 2. Aqui está o disco. Você pega o disco 2. Coluna 3. Não há nada. Coluna 1. Aqui está o disco 1. Você pega o disco 2. Você coloca na coluna 2. Você já fez 8 movimentos. Você pega o disco
2. Da coluna 2. Você coloca na coluna 3. Você já fez 9 movimentos. Você pega o disco 2 da coluna 3. Você coloca na coluna 1. Você já fez 10 movimentos. Você pega o disco 2 da coluna 1. Você coloca na coluna 2. Você já fez 11 movimentos. Você pega o disco 1 da coluna 1. Coluna 1. Aqui está o disco. Você pega o disco 1. Você não pode colocar um disco maior em cima de um disco menor. Você já levantou o disco 1. Você coloca o disco 1 na coluna 1. Você já fez 12 movimentos. Você pega o disco 2 da coluna 2. Você coloca na coluna 1. Você já fez 13 movimentos. Que fofo! Eu ficaria jogando o dia todo. Felicidade, mais 2%. fome, mais 1%. sede, mais 2%. saúde, mais 1%. energia, menos 1%. sala de jogos, Torre de Hanoi, Que pernas magras eu tenho, puro osso. Nível 1. Seria ótimo se você resolvesse isso em movimento. Você pega o disco 1 da coluna 1. Coluna 1. Aqui está o disco. Você pega o disco 1. Você coloca na coluna 3. Você já fez movimento. Parabéns! Você terminou o nível 1. Muito bem! Ganha um prêmio de R$ 50. Seu capital é de R$ 100. Nível 2. Seria ótimo se você resolvesse isso em 3 movimentos. Não há nada na coluna 2. Você pega o disco 2 da coluna 1. Você coloca na coluna 2. Você já fez movimento. Você pega o disco 2 da coluna 2. Você coloca na coluna 2. Você já fez 2 movimentos. Você pega o disco 2 da coluna 2. Você coloca na coluna 1. Você já fez 3 movimentos. Você pega o disco 2 da coluna 1. Você coloca na coluna 2. Você já fez 4 movimentos. Você pega o disco 2
da coluna 2. Você coloca na coluna 3. Você já fez 5 movimentos. Coluna 3. Aqui está o disco 2. Você pega o disco 2 da coluna 3. Você coloca na coluna 2. Você já fez 6 movimentos. Você pega o disco 2 da coluna 2. Coluna 1. Aqui está o disco 1. Você pega o disco 2. Você coloca na coluna 2. Você já fez 7 movimentos. Você pega o disco 1 da coluna 1. Você não pode colocar um disco maior em cima de um disco menor. Você coloca o disco 1 na coluna 3. Você já fez 8 movimentos. Você pega o disco 2 da coluna 2. Você coloca na coluna 3. Você já fez 9 movimentos. Parabéns! Você terminou o nível 2. Muito bem! Ganhe um prêmio de R$100. Seu capital é de R$200. Nível 3. Seria ótimo se você resolvesse isso em 8 movimentos. Você pega o disco 3 da coluna 1. Você coloca na coluna 3. Você já fez um movimento. Você pega o disco 2 da coluna 1. Você coloca na coluna 2. Você já fez 2 movimentos. Você pega o disco 3 da coluna 3. Você coloca na coluna 1. Você já fez 3 movimentos. Você pega o disco 2 da coluna 2. Você não pode colocar um disco maior em cima de um disco menor. Você coloca o disco 2 na coluna 2. Você já fez 4 movimentos. Você pega o disco 3 da coluna 1. Você coloca na coluna 2. Você já fez 5 movimentos. Você pega o disco 1 da coluna 1. Você coloca na coluna 3. Você já fez 6 movimentos. Você pega o disco 3 da coluna 2. Você coloca na coluna 1. Você já fez 7 movimentos. Você pega o disco 2 da coluna 2. Coluna 3. Aqui está o disco 1. Você pega o disco
2. Você coloca na coluna 2. Você já fez 8 movimentos. Você pega o disco 2 da coluna 2. Você coloca na coluna 3. Você já fez 9 movimentos. Você pega o disco 3 da coluna 1. Você coloca na coluna 3. Você já fez 10 movimentos. Parabéns! Você terminou o nível 3. Muito bem! Ganha um prêmio de R$ 150. Seu capital é de R$ 350. Nível 4. Seria ótimo se você resolvesse isso em 15 movimentos. Você pega o disco 4 da coluna 1. Você coloca na coluna 3. Você já fez um movimento. Você pega o disco 3 da coluna 1. Você coloca na coluna 2. Você já fez 2 movimentos. Você pega o disco 2 da coluna 1. Você não pode colocar um disco maior em cima de um disco menor. Você coloca o disco 2 na coluna 1. Você já fez 3 movimentos. Você pega o disco 4 da coluna 3. Você coloca na coluna 1. Você já fez 4 movimentos. Você pega o disco 4 da coluna 1. Você coloca na coluna 1. Você já fez 5 movimentos. Você pega o disco 4 da coluna 1. Coluna 2. Aqui está o disco 3. Você pega o disco 4. Você já levantou o disco 4. Você coloca na coluna 1. Você já fez 6 movimentos. Você pega o disco 3 da coluna 2. Você coloca na coluna 3. Você já fez 7 movimentos. Você pega o disco 4 da coluna 1. Você coloca na coluna 2. Você já fez 8 movimentos. Você pega o disco 2 da coluna 1. Você não pode colocar um disco maior em cima de um disco menor. Você não pode colocar um disco maior em cima de um disco menor. Você já levantou o disco 2. Coluna 2. Aqui está o disco 4. Você pega o disco 2.
já levantou o disco? 2. Coluna 1. Aqui estão os discos. 1. Você pega o disco. 2. Você já levantou o disco? 2. Você não pode colocar um disco maior em cima de um disco menor. Coluna 3. Aqui está o disco. 3. Você pega o disco. 2. Você coloca o disco. 2. Na coluna 1. Você já fez 9 movimentos. Você pega o disco. 4. Da coluna 2. Coluna 3. Aqui está o disco. 3. Você pega o disco. 4. Coluna 3. Aqui está o disco. 3. Você pega o disco. 4. Você já levantou o disco? 4. Coluna 2. Aqui está o disco. Você pega o disco. 4. Você coloca na coluna 1. Você já fez 10 movimentos. Você não pode colocar nada aqui porque não tem nenhum disco acima. Você pega o disco 4 da coluna 1. Você coloca na coluna 1. Você já fez 11 movimentos. Coluna 1. Aqui estão os discos. 1, 2, 4. Coluna 3. Aqui está o disco. 3. Você pega o disco. 4. Da coluna 1. Você já levantou o disco. 4. Você já levantou o disco. 4. Coluna 1. Aqui estão os discos. 1, 2. Você pega o disco. 4. Coluna 3. Aqui está o disco. 3. Você pega o disco. 4. Coluna 2. Não há nada. Coluna 2. Não há nada. Você coloca na coluna 2. Você já fez 12 movimentos. Coluna 1. Aqui estão os discos. 1, 2. Coluna 1. Aqui estão os discos. 1, 2. Você pega o disco. 3. Da coluna 3. Você coloca na coluna 1. Você já fez 13 movimentos. Coluna 1. Aqui estão os discos. 1, 2, 3. Coluna 2. Aqui está o disco. 4. Você pega o disco. 4. Da coluna 2. Você coloca na coluna 1. Você já fez 14 movimentos. Coluna 3. Não há nada. Coluna 2. Não há nada. Você pega o disco. 4. Da coluna 1. Coluna 3. Não há nada. Coluna 3.
não há nada. Você coloca na coluna 2. Você já fez 15 movimentos. Você pega o disco 3 da coluna 1. Você não pode colocar um disco maior em cima de um disco menor. Coluna 2. Aqui está o disco 4. Você pega o disco 3. Coluna 3. Não há nada. Coluna 3. Não há nada. Coluna 2. Aqui está o disco 4. Você pega o disco 3. Coluna 2. Aqui está o disco 4. Você pega o disco 3. Coluna 2. Aqui está o disco 4. Você pega o disco 3. Você coloca o disco 3 na coluna 3. Você já fez 16 movimentos. Coluna 2. Aqui está o disco 4. Coluna 2. Aqui está o disco 4. Coluna 1. Aqui estão os discos 1, 2. Você pega o disco 2 da coluna 1. Coluna 2. Aqui está o disco 4. Você pega o disco 2. Coluna 2. Aqui está o disco 4. Você pega o disco 2. Você não pode colocar um disco maior em cima de um disco menor. Coluna 2. Aqui está o disco 4. Você pega o disco 2. 21h39. Você não pode colocar um disco maior em cima de um disco menor. Os livros que você recebeu. Coluna 2. Sabia. Aqui está o disco 4. Você pega o disco 2. Coluna 2. Aqui está o disco 4. Você pega o disco 2. Coluna 2. Aqui está o disco 4. Você pega o disco 2. Coluna 1. Aqui estão os discos 1. Você pega o disco 2. Coluna 2. Aqui está o disco 4. Você pega o disco 2. Coluna 1. Aqui estão os discos 1. Você pega o disco 2. Você não pode colocar um disco maior em cima de um disco menor. Coluna 3. Aqui está o disco 3. Você pega o disco 2. Coluna 3. Aqui está o disco 3. Você pega o disco 2. Coluna 3. Aqui está o disco 3. Você pega o disco 2. Coluna 1. Aqui estão os discos 1. Você pega o disco 2. Você coloca o disco 2 na coluna 1. Você já fez 17 movimentos. Coluna 3. Aqui está o disco 3. Você não pode colocar nada aqui porque não tem nenhum disco acima. Coluna 1. Aqui estão os discos 1, 2. Coluna 1. Aqui estão os discos 1, 2. Coluna 1. Aqui estão os discos 1, 2. Você pega o disco 3 da coluna 3. Você coloca na coluna 1.
Você já fez 18 movimentos. Coluna 2. Aqui está o disco 4. Você pega o disco 4 da coluna 2. Você coloca na coluna 1. Você já fez 19 movimentos. Coluna 1. Aqui estão os discos 1, 2, 3, 4. Coluna 1. Aqui estão os discos 1, 2, 3, 4. Coluna 1. Aqui estão os discos 1, 2, 3, 4. Você pega o disco 4 da coluna 1. Você coloca na coluna 3. Você já fez 20 movimentos. Você pega o disco 3 da coluna 1. Coluna 3. Aqui está o disco 4. Você pega o disco 3. Você não pode colocar um disco maior em cima de um disco menor. Coluna 2. Não há nada. Você coloca o disco 3 na coluna 1. Você já fez 21 movimentos. Você pega o disco 3 da coluna 1. Coluna 3. Aqui está o disco 4. Você pega o disco 3. Coluna 3. Aqui está o disco 4. Você pega o disco 3. Coluna 3. Aqui está o disco 4. Você pega o disco 3. Você coloca na coluna 2. Você já fez 22 movimentos. Coluna 3. Aqui está o disco 4. Coluna 2. Aqui está o disco 3. Você não pode colocar nada aqui porque não tem nenhum disco acima. Coluna 1. Aqui estão os discos 1, 2. Você pega o disco 2 da coluna 1. Você coloca na coluna 1. Você já fez 23 movimentos. Você não pode colocar nada aqui porque não tem nenhum disco acima. Você pega o disco 2 da coluna 1. Você não pode colocar um disco maior em cima de um disco menor. Você não pode colocar um disco maior em cima de um disco menor. Você coloca o disco 2 na coluna 1. Você já fez 24 movimentos. Você pega o disco 4 da coluna 3. Você coloca na coluna 2. Você já fez 25 movimentos. Coluna 3. Não há nada. Talkback ativado. Voltar. Início. Recente. Felicidade. Recentes. Menos. Início. 10. Opções avançadas. Meu mascote acessível. Opções. As creem recor.
Então, a torre de Hanoi, ele é meio difícil, tá? O nível 1 até o nível 3, ele é facinho de jogar, tá? Porque você tem que fazer um movimento no nível 1. O nível 2 tem que fazer 8 movimentos. E o nível 3 seria... Não, nível 2 seria 4 movimentos. Nível 3 seria 8 movimentos. E o nível 4 seria 15 movimentos. Tá? E aí você tem que transferir disco de uma coluna para outra, né? Por exemplo, tá 1, 2, 3, 1 menor tá embaixo. E aí vai 3, 4, 2, 3, 4 em cima que é o menor, né? Então você tem que empilhar só os menores. Aí depois põe um 1 no 3 lá e depois empilha os 3 lá menorzinho. Beleza? Encerro o gameplay de hoje, né? E então é isso. Um abraço a todos. Gravar.